E aí pessoal, estamos aqui, eu, Alexandre, Irmão Marcos, Helder. estamos aqui para o terceiro vídeo do Vlog dos Manos, né? E vamos aqui dividir a palavra com vocês, hoje com a presença aqui desse rapaz que não apareceu nos outros dois, né? Que estava aí, agora ele está aqui. Então, faça isso, a introdução aí. Olá, prazer, me chamo Marcos Vinícius, congrego na Igreja Missionária Arca de Deus. Hoje nós vamos falar sobre pecado. Que tipo de pecado? Todos os pecados. E aqueles irmãos dentro da igreja que pecam e se acham sujos, se acham que não merecem a misericórdia de Deus, assistam esse vídeo que vai falar muito com você hoje. Então é o seguinte, meus irmãos, peço a todos que prestem atenção nesta palavra que nós vamos aqui hoje. Primeiramente quero falar o seguinte: hoje na igreja tem muitas pessoas, irmãos em Cristo, que não ajudam como devem ajudar, né? Porque Cristo falou que amai uns aos outros assim como eu vos amei. E em vez de ajudar, julgam demais. E o irmão se sente, né, até constrangido de continuar frequentando a igreja. Abra uma palavra, por favor, em Mateus 9:12. Mateus 9:12 fala sobre Cristo quando resolveu comer, né? Jesus come com pecadores e vamos ser direto no versículo, que Jesus, sendo julgado pelos fariseus publicanos, ele responde, porque estava ali jantando, né, ceando com pecadores, ele virou e disse aos fariseus o seguinte: mas Jesus, ouvindo toda aquela blasfêmia contra ele, disse: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Quem está cheio de saúde não vai parar no hospital, né? Então aqui Cristo já deixa bem claro que veio buscar você que peca, você que confessa seu pecado, você que é doente. Deus está aqui. Aquele irmão dentro da igreja não se sintam envergonhados, não se sintam coagidos pela igreja e pelas pessoas que te julgam, porque Deus, Cristo, veio à terra salvar vocês, né? Então isso é muito importante para mim, porque às vezes você não encontra com aquele abraço do irmão, você não encontra aquele verdadeiro amor do irmão e começa a ser usado pelo inimigo, né? O inimigo começa a te acusar, a culpa começa a te acusar, né? Vai na sua cabeça que você é pecador, que Cristo não vai te salvar nunca, que Cristo vai te punir, que Cristo, você é pecador e que Cristo não quer mais você na igreja. Irmão, quanto mais você pecar, você ajoelha, você ora, você confessa a Cristo. E quanto mais você pecar, vá para a igreja. Helder com a palavra. Helder com a palavra? Sobre o assunto. Sim. O que eu posso falar aqui? Não, na verdade é verdade. Se você for analisar, realmente essa questão de... O próprio pastor Guto teve umas duas oportunidades nos últimos cultos que nós tínhamos na igreja. Ele citou que a Bíblia diz que o salário do pecado é morte. Por quê? Porque eu estou falando isso? Porque eu não estou falando aqui Sobre o pecado. que até nós cristãos, né, acabamos julgando os outros irmãos que estão em pecado, os pecadores, né? E todos nós somos pecadores. E aí o pastor Guto, chamar ele assim, falou nas duas últimas reuniões que, se você for analisar a palavra de Deus e for levar ela ao pé da letra, por isso que a gente deve pedir a orientação do Espírito Santo para nos ajudar a interpretar o que é que Deus está querendo falar com a gente na palavra. Na palavra está escrito assim, que o salário do pecado é a morte, e também a própria palavra diz que todos nós somos pecadores. Aí Guto, pastor Guto, nos questionou: mas se a gente for pegar o pé da letra, então por que todos nós não estamos mortos? Aí é que entra a questão da graça e da misericórdia de Deus, que
Ele perdoa nossos pecados. A gente deve realmente confessar nossos pecados, né, a Ele, de perdão, e Ele, com sua misericórdia, com sua graça, vai nos alcançar e realmente perdoar nossos pecados. E a gente está buscando não repetir esses pecados, não mais fazer esses pecados, já que vivemos que isso não agrada a Deus. É mais ou menos isso. E é interessante falar sobre isso, porque os santarrões, né, foram justamente aqueles que crucificaram Cristo, que eram os fariseus da época, né, que eram aqueles que eram intitulados os melhores, né, os santos, os donos da lei. E tipo, Deus odeia a hipocrisia, porque eles queriam mostrar algo que na verdade eles não eram. Eles tinham um coração muito perverso, muito mau. E até Jesus chamou eles de sepulcros caiados. Depois de uma lida, acho que é Mateus 23, que Jesus dá um sermão nesses fariseus. Meu Deus, aquilo ali é lindo demais. Então Deus, o que Ele quer é sinceridade. Deus já sabe que a gente é pecador, se a gente for ver a história de Davi, por que Deus disse que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Davi pecava, Davi sempre fazia besteira, mas Davi se arrependia por inteiro, né? Se entregava ao Senhor. E Deus quer isso, Deus quer sinceridade, quer que você chegue para Ele, não, Deus, me perdoe por isso aqui e tal, me ajude, entendeu? Deus, Ele entende você. Por mais que as circunstâncias, que tudo ao redor tente lhe acusar, não dê ouvidos. Olhe para Deus, olhe para Jesus, que foi Ele que morreu por seus pecados. E o único santo é Ele. Rapidinho, só uma questão acrescentando do que eu citei anteriormente. Quando a palavra de Deus ela diz que o salário do pecado é a morte, essa morte é a morte espiritual, não é a morte física, digamos assim. Não é a morte do corpo, da carne, mas é a morte da alma, a morte do espírito, é mais ou menos isso, tá entendendo? Então, é isso. Se você for pegar e querer interpretar a Bíblia ao pé da letra, você vai levar para esse lado realmente da morte física, digamos assim, carnal. Mas não é isso que a palavra de Deus está querendo dizer. Pronto, pode prosseguir. E continuando na palavra, né? João 8, versículo de número 12. Não, 12 não, diz perdão, 7. Né? João 8, 7. Fala de uma mulher adúltera, onde Jesus estava, né, no Monte das Oliveiras. E de repente os escribas e fariseus chegaram com uma mulher que estava em adultério. E eles, querendo blasfemar, né, contra Jesus, para saber qual era a reação de Jesus, levaram esta mulher adúltera até Jesus Cristo e lhe informaram que na lei de Moisés tinha que ser apedrejada. A mulher tinha que ser apedrejada pelo tal pecado do adultério. E Jesus veio rasgar o véu, né? Então Jesus, ouvindo todas as acusações contra a mulher adúltera, disse o seguinte no capítulo de João 8,7, disse: como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: aquele dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar a pedra. E Jesus convenceu a todos que todos ali eram pecadores, e porém nenhum, mas ele, o principal, o santo, não julgava nenhum. Virou para a mulher e disse para ela seguir em frente para não pecar mais, ou seja, foi perdoada, o pecado do adultério ali foi perdoado, né, por Cristo. E é isso, com cada um seguindo a Cristo, vê a Cristo, não deixe jamais, porque você pecou ali, pecou aqui, que você se sinta amedrontado pelo altar, né, por pessoas que te julguem. Principalmente, você já é julgado, né, dia a dia pelos incrédulos, imagine, e chegar na igreja ser julgado também é mais complicado ainda, dá vontade de sair da igreja, dá vontade de nunca mais buscar Deus, mas isso é o que o diabo quer, que você realmente deixe de buscar Deus, que você se sinta um fraco, que você se sinta culpado. Ajoelha, meu irmão, e confessa a Deus, porque aqui a mulher adúltera foi perdoada. Não, é isso, como o irmão Marco disse, né, o véu realmente se rasgou. Hoje, realmente, para Deus perdoar nossos pecados, nós já temos esse acesso direto a Ele. Nós que temos realmente que chegar, se ajoelhar no nosso quarto, como diz a palavra de Deus,
se ajoelhar ali no nosso quarto no momento que estivermos sozinhos aqui na terra, porque Deus estará conosco naquele momento. Ali, naquele momento, só a gente e Deus está realmente pedindo perdão, porque Ele vai perdoar. Pode falar. E aqui é interessante também estar falando sobre pecado, mas se você reparar em todas as passagens de Cristo, quando ele perdoava e tal, ele sempre falava, vá e não peques mais. A gente também não pode ter pecado de estimação, né? Aquela coisa, um pecadinho, não sei o que. Não, não peques mais. É difícil, a carne pede, mas ao momento que você vai alimentando o espírito, você renuncia à carne. Então, é aquela questão, abandonar o pecado. Abandonar o pecado. E seguir essa linha de raciocínio, aquele chamado pecado de estimação, né? Não peque mais. Porém, aquele pecado de estimação que você continua pecando, se ajoelhe, diga a ele que sozinho, diga ao Pai que sozinho você não consegue, que sozinho você não consegue se libertar, que precisa da ajuda sobrenatural, precisa do milagre, precisa do Espírito Santo Consolador, será libertado. Mas não deixe jamais de ser sincero a Deus. Foi citado aqui Davi, porque Davi era o segundo, conhecido como o segundo coração de Deus. Porque Davi pecava, mas se ajoelhava, entregava o seu pecado a Cristo e era perdoado. O seu pecado a Deus, Cristo é Pai e Filho, e era perdoado. Aquele pecado de estimação, aquele pecado realmente que você vê que você não consegue, confessa a Deus. Entre no seu quarto antes de dormir, ao acordar, entregue a Ele, peça ajuda, né? Que sozinho você não consegue, que Ele vai te libertar. E uma das passagens mais tocantes na Bíblia, no meu ponto de vista, é em Lucas 23, versículo 39, que fala de um homem malfeitor que no último suspiro de vida foi salvo, foi para o paraíso, com o próprio Cristo. Que diz 23 e 39, Lucas 23 e 39, né, que o Jesus Cristo estava sendo crucificado naquele momento. E um dos malfeitores virou para Cristo. Cristo foi crucificado ao lado de dois malfeitores, né? E um dos malfeitores blasfemava, né, dizendo, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Então, respondendo-lhe o outro malfeitor, o repreendeu, o primeiro, né, que estava blasfemando, e disse, nós na verdade com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este homem nenhum mal fez. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, dois malfeitores, você imagina naquele tempo, dois malfeitores, né, roubava, matava, e foram crucificados ao lado de Jesus Cristo. Um deles mostrou arrogância no leito de morte, ainda continuou com sua arrogância sem arrependimento nenhum dos seus atos. Esse, infelizmente, não teve a salvação. Porém, o outro, né, que viveu a vida, né, como malfeitor, roubando, matando, naquele momento de arrependimento, se arrependeu, confessou que estava ali porque era merecido, que naquela época a punição era essa, né? Tem que respeitar a lei dos homens. O próprio Cristo disse que não veio revogar a lei dos homens. Cristo veio, salvou ele, né? Disse que ainda aquele dia estará com ele no paraíso. Ou seja, o homem que viveu a vida toda, você para imaginar, né? Em uma vida errada, errônea perante a Cristo e perante a lei dos homens. Tanto é que foi condenado à crucificação, foi salvo, foi com Cristo para o paraíso. É uma passagem muito tocante. Agora, quando você fala essa questão da lei dos homens, é importante falar que, tipo, a gente deve obedecer a lei dos homens, sendo que ela não, quando ela não fere a lei de Deus. A lei de Deus deve estar em primeiro lugar. É o que com a palavra. Não, aproveitando essa passagem que o nosso irmão Marcos acabou de ler em Lucas 23, 39, exatamente. Venho lembrar aqui
Até mandar um abraço aí pro pastor José Roberto, sua esposa, missionária Maxilea. Lembrar aqui que nós apresentamos uma peça teatral que é a Igreja Adormecida. Por sinal, eu interpretei o ladrão nessa peça. E o pastor José Roberto, que fez o papel de Jesus Cristo, no caso, de Deus. Depois da peça teatral, ele explicou a peça e ele, no momento que Deus ia usando ele citou justamente esse versículo. E no momento que aconteceu isso, lá em Castro Alves, Bahia, que essa peça foi apresentada pela gente, o irmão Marcos infelizmente não pôde estar dessa vez, mas na próxima ele estará com certeza. Deus falou muito comigo através da vida do pastor José Roberto ali naquele lugar. E realmente nós às vezes viramos as costas para essas pessoas, para os ladrões, os bêbados, as prostitutas e todos os outros, né, que necessitam ouvir a palavra de Deus. Eles são pecadores como nós também somos. Porque, irmão, tenha certeza de uma coisa, não existe essa coisa de um peca mais que o outro, é tudo pecado. E a palavra mesmo de Deus está dizendo aqui, ó, que um ladrão pode chegar na última hora e ir pro paraíso. Não sou eu nem você que vai chegar e vai ficar julgando ninguém, vai dizer esse vai, esse não vai. É mais ou menos isso, entendeu? A gente tem que estar ligado com Deus e buscar a nossa salvação e orar pela salvação dos nossos irmãos. E não querer ficar julgando e falando mal de ninguém e amaldiçoando a vida de ninguém. É mais ou menos isso. Aí, foi falado aqui de Davi, citar também Pedro. Pedro foi o homem que, no pior momento de Jesus Cristo na terra, quando foi preso, Pedro negou a Cristo 3 vezes. Mas Cristo o perdoou, né? Em João 21, a partir do versículo 15 ao 21, o perdão de Pedro, ele negou Jesus Cristo 3 vezes, porém, nessa passagem aqui que citei de João 21, do versículo 15 ao 21, Pedro teve que dizer que amava Cristo 3 vezes. E após isso, Pedro recebeu o dom da cura, né? Que em Atos 3, 6, Pedro cura um coxo em frente a uma igreja, né? Onde o coxo lhe pede moeda, né? Uma esmola. Pedro disse que não possuía nem prata nem ouro, mas o que ele tinha dado por Cristo, ele deu, né? Em nome de Jesus Cristo, anda. E o coxo andou. Então Pedro negou a Cristo 3 vezes. Pedro teve que confessar a Cristo seu amor e recebeu o perdão, recebeu de Cristo o dom da cura. Essa é a palavra de hoje. Amém. Mais alguma coisa? Não, só acrescentar, por causa agora que vindo aqui um pouquinho para os nossos dias atuais, para a nossa realidade aqui, não falando de Bíblia agora, eu quero compartilhar da minha alegria, da minha felicidade, do momento que nós estamos vivendo no nosso ministério. Um momento muito feliz, onde eu realmente estou vendo que as pessoas estão buscando a Cristo, que nós estamos buscando essa unidade da igreja unida realmente em um propósito. É uma igreja missionária. Eu sempre sonhei com isso e realmente agora Deus está abrindo essa porta para mim estar no ministério assim. Dizer aos irmãos do ministério que continuem com essa visão e ligados em Deus, porque enquanto Deus estiver no primeiro lugar, enquanto Jesus estiver no primeiro lugar, tudo vai dar certo nesse ministério. O foco, o alvo é Cristo. A gente não pode perder esse foco, não pode perder esse alvo. É só isso, compartilhar da minha alegria aí com todos vocês. E compartilhar minha alegria, estando aqui, me convertindo mais ou menos 3 anos, e nessa caminhada, nesse voo, né, em busca de Cristo, teve algumas turbulências. Abraçar o presbítero Guto, a missionária Virgínia, que através deles estou conhecendo o verdadeiro amor de Cristo,
estou conhecendo um jeito diferente, né, de falar de Cristo, sem aquela pressão, sem aquela, como é que eu posso falar, meu Deus, aquele medo, né, aquele medinho que bota que Cristo, sem Cristo você não é nada, e não é mesmo, mas de um jeito diferente, não colocando medo em você servir a Cristo por amor e não pelo medo. Isso é foda. Então é isso, pessoal. Amém. Aí, muito belas palavras desses rapazes. Então esse foi o terceiro vídeo, né, do Blog dos Manos. Né? Espero que o Senhor te abençoe com essa palavra. Né? Então eu espero que o Senhor te abençoe com esta palavra. Que você possa estar curtindo, compartilhando, comentando aí assuntos que você tenha dúvida, tal, que você queira para os próximos vídeos. Ore pela nossa vida, ore pelo nosso ministério, para que a gente continue, né, com esses vídeos, com essas profecias. Orem pela nossa vida, orem pelo nosso ministério, orem por esse propósito de nós estarmos gravando esse vídeo, porque realmente sabemos que a gente tem que estar vigilante, tem que estar na presença. E é isso aí, irmão. Jesus abençoe. Fiquem com Deus. Acho que aqui gravou. E é isso aí. Fiquem na paz. Vai chorar, preciso me tocar. Se a bênção chegou na vida de alguém, devo festejar como se fosse minha também.